Um vídeo aqui sobre introdução à álgebra linear. Vamos falar mais um pouquinho sobre sistemas lineares, aprofundar nessa questão aqui da resolução simultânea de sistemas lineares. A gente começou a abordar isso no vídeo anterior através de alguns exemplos, onde eu também deixei 2 exemplos como exercício para vocês trabalharem e aplicarem essa técnica de resolução aí nos exemplos. E aí vamos começar a estudar a matriz inversa, fazendo a conexão com esse conteúdo, tá? Então, através de exemplos, exercícios. Esse é o conteúdo do livro texto, a seção 1.1 e 1.2, onde tem a parte de sistemas, especificamente. E a seção 1.4, 1.5, começa a abordar a parte de matriz inversa. Então, matriz inversa começa a ser abordada na 1.4 e segue ao longo da 1.5 também. Então, começamos a estudar matrizes, depois voltamos para sistemas lineares. Estamos agora avançando um pouquinho em matrizes e vai ficar sempre conectando com sistemas lineares e depois vai ser conectado também com determinantes. Então, resolução simultânea de sistemas lineares, só formalizando o que foi discutido mais informalmente no vídeo anterior, onde a gente fez isso através de exemplos. Então, eu tenho K sistemas lineares, todos eles têm a mesma matriz dos coeficientes, matriz que eu estou chamando matriz A, termo genérico aqui A índice J, uma matriz de ordem M por N. O X é o vetor das incógnitas, X, o vetor das incógnitas, é um vetor coluna com N linhas e uma coluna, tá? E esse X, estou usando a mesma letra, as mesmas letras aqui, mas ele vai mudar de acordo com a solução do sistema, porque eles são soluções dos sistemas. Então, mudando esses coeficientes, o vetor dos termos independentes, o vetor solução, o vetor das incógnitas vai mudar, tá? Então, os vetores das constantes, que são esses aqui, dos termos independentes. Então, esses aqui são vetores colunas, com M linhas e uma coluna. Veja, para cada sistema, um vetor correspondente. Estou chamando aqui B1 para esse sistema, B2 para esse segundo sistema, e assim por diante, até o BK para esse sistema. Então, isso aqui na notação, B índice J com o sobrescrito 1 aqui, é só para relacionar com o índice do vetor do primeiro sistema. O sobrescrito 2 aqui é para relacionar com o índice do vetor independente do segundo sistema. E assim por diante até o BK relacionar com o índice do vetor do késimo sistema. Então isso aqui não é potência, é só para relacionar com o índice e para colocar aqui vai ficar sobrecarregado, então preferi colocar aqui, tá? Então, esses K sistemas lineares podem ser resolvidos simultaneamente usando essa matriz aumentada formada pelas matrizes A e todas as matrizes B1, B2, B3, BK, até BK, e aplicando o método de eliminação de Gauss-Jordan, tá? Foi o que a gente fez nos exemplos do vídeo anterior, tá? Então, a gente vai fazer isso e transformar essa matriz aumentada até ficar com a matriz na forma escalonada reduzida por linhas. Então, isso já foi feito, eu só estou formalizando aqui, escrevendo, né, de uma forma genérica, mas isso foi feito nos exemplos do vídeo anterior, onde eu resolvi 2 sistemas simultaneamente, que tinham as mesmas matrizes, tinham a mesma matriz dos coeficientes, só mudava esses termos aqui. E aí eu deixei como exercício vocês fazerem 2 exemplos também, 2 exemplos onde eram 3 sistemas, onde mudavam os termos dos coeficientes aqui, dos termos dependentes, tá? Então, a melhor forma de abordar isso é através de exemplos mesmo. Então, vamos pegar esse exemplo aqui. Então, resolva os sistemas lineares. Então, vão ser 3, ó. A vezes x igual a BK, com K variando de 1 a 3. Então, 1, 2, 3. São 3 sistemas. A matriz dos coeficientes é a mesma matriz, tá? O vetor coluna das incógnitas, o x maiúsculo, eu estou denotando assim. Então, é o vetor x, y, z.
Então, para cada um desses sistemas, são 3, eu vou calcular esse vetor coluna. Então, a variável x, a y e a z. O que vai variar é o B índice K. Então, o B índice 1 é esse vetor. O B índice 2 é esse outro vetor. Então, o B índice 2 é esse outro vetor. E o B índice 3 é esse aqui. Então, observem que isso é o exemplo que eu pedi para vocês fazerem na videoaula anterior. Então, na prática, eu vou fazer aqui é fazer esse exemplo, tá? Então, quem já fez, já vai tá na frente aí com relação a isso. Mas ele vai ser importante aqui para a gente falar de outra coisa. Então, veja o que diz aqui, ó. Os sistemas lineares podem ser resolvidos simultaneamente usando-se uma matriz aumentada formada pela matriz A dos coeficientes e todas as matrizes B1, B2 até BK, tá? Aplicando o método de eliminação. Então, deixa eu só corrigir aqui. B1, B2, BK. Então, ó, a gente vai formar, a primeira coisa, formar uma matriz aumentada grandona. Lembrem-se que quando a gente estava estudando só um sistema, eu fazia uma matriz aumentada, onde a primeira parte da matriz é a matriz dos coeficientes e a segunda parte da matriz é o vetor coluna dos termos independentes. Agora eu vou fazer isso, só que com mais de um vetor aqui. No caso, chamei B1, B2, etc. Tá? Então, ó, vamos fazer aqui, ó, eu tenho esses três vetores. Então, a matriz aumentada aqui vai ser essa, ó. Então, a matriz dos coeficientes são essas entradas, é formada por essas entradas. Então, é essa daqui, essa matriz dos coeficientes. Se fosse só um sistema, se fosse só o AX igual a B1 com esse vetor aqui, então seria essa matriz das entradas com esse vetor coluna apenas. Mas, como tem mais dois vetores, colunas, o B2 e o B4, eu vou ter mais dois sistemas, eu vou ter 3 sistemas. Então, ao invés de fazer uma matriz para cada um, que seria uma conta mais trabalhosa desnecessariamente, a gente faz uma matriz aumentada, onde eu coloco aqui, do outro lado dessa barra vermelha, cada um desses vetores colunas aí, dos termos independentes. Se fossem 1000 sistemas, então seriam mais 1000 colunas aqui, desse lado. Então fica uma matriz aumentada bem maior, tá? Mas a vantagem é que a gente vai resolver os 3 sistemas de uma vez só, certo? Então, o primeiro passo é esse, montar a matriz aumentada formada pela matriz dos coeficientes e todas as matrizes dos vetores colunas dos termos independentes. E em seguida a gente vai aplicar o método de eliminação de Gauss-Jordan, que a gente estudou nos 2 vídeos anteriores. Então a gente vai fazer isso para transformar essa matriz aqui, a matriz aumentada, numa matriz escalonada na forma reduzida por linhas. O que é isso? Essa matriz escalonada na forma reduzida por linha? É aquela matriz em que todos os pivôs valem 1 e não tem nenhum elemento diferente de zero, nem abaixo nem acima deles, tá? Isso é a matriz escalonada na forma reduzida por linhas. Então vamos fazer esse exemplo que vocês vão entender melhor. Então eu vou ter que, como sempre, né, pegar o pivô, aqui já está direto 1, aqui, né, na primeira linha, o pivô aqui já é 1, e aí eu vou eliminar as entradas não nulas abaixo dele. Primeira coisa a fazer. Então eu vou fazer uma conta para deixar aqui 0, fazer uma conta para deixar aqui 0. Que conta é essa? Essa conta vai ser a linha 2 menos 2 vezes a linha 1. Então é isso que está aqui. Então essa conta vai dar a nova linha 2, que vai ser essa, tá? Mesma coisa, para zerar esse elemento, qual a conta que eu tenho que fazer? Então vai ser essa linha 3 menos a linha 1. Linha 3 menos a linha 1 vai dar essa nova linha 3, aí eu vou ter isso aqui, certo? Então fazendo isso vai ficar 2 menos 1 vai dar 0. 5 menos 4 vai dar 1. 3 menos 6 dá menos 3. Tá? Então aqui foram as contas correspondentes a essa parte. Mas eu vou ter que fazer agora também aqui. Então 0 menos 2 dá menos 2. 1 menos 0 vai dar 1. 0 menos 0 dá 0.
Então a linha 2 da nova matriz é essa. E essa linha fica do jeito que está. Não fiz nada com ela por enquanto. Agora eu vou anular esse elemento. Então como é que eu vou fazer isso? Fazendo a L3 menos a L2. Então 1 menos 1 dá 0. 0 menos 2 dá menos 2. 8 menos 3 vai dar 5. Tá? Aí agora para esses elementos aqui do lado direito, da barra vermelha, 0 menos 1 dá menos 1. 0 menos 0 dá 0. E 1 menos 0 dá 1. Então essa é a nova matriz, depois de ter sido feitas essas operações aqui, nas linhas. Bom, agora eu vou em busca do próximo pivô. O próximo pivô já está pronto aqui, não preciso fazer mais nada, já é 1. Então eu vou eliminar o próximo elemento abaixo dele, diferente de 0, que é o menos 2, tá? Então vai ficar... Eu posso também já eliminar esse aqui, ó, o que está acima, porque eu vou querer deixar esse pivô aqui, a coluna que ele tá, ele vai ser o único elemento diferente de 0. Então isso é a forma escalonada reduzida por linhas. O único elemento diferente de 0 nessa coluna de tal vetor tem que ser ele. Então eu já posso anular esse, já posso anular esse daqui. Então quando der para fazer, assim a gente já adianta. Mas se não quiser, você faz só essa parte, monta a matriz e depois faz a outra, separadamente. Mas vamos fazer aqui para adiantar. Então, o que eu tenho que fazer para anular esse elemento? Bom, primeiro isso. O que eu tenho que fazer para anular esse elemento? Então, eu vou fazer a linha 1 menos 2 vezes a linha 2. Então, é isso que está aqui. Isso vai ser a nova linha 1. Já para anular esse elemento, eu vou fazer a linha 3, né? Mais 2 vezes a linha 2. Então vai ficar... aqui para essa conta. 1 menos 0 dá o próprio 1. 2 menos 2 vai dar 0. Aqui em cima vai dar 0. Aí eu vou ter 3 menos 6, né? Vai dar menos 3. Essa matriz está aqui do outro lado. Essa matriz está aqui do outro lado. Aqui. Então, voltando aqui. Então, eu vou fazer 3 menos... Aí vai ficar mais, né? Fica mais 6. 3 mais 6. Então, fica 9, que é esse elemento aqui. Tá? Então, aqui a gente já obteve aqui o 1, o 0, o 9. Agora, vamos para esses elementos. Então, vai ficar essa linha menos essa. Então, vai ficar 1 menos 2, fica mais 4, né? Então, 1 mais 4, 5. Então, é isso que está aqui. 0 menos 2 vai dar menos 2 e 0 menos 0 vai dar 0. Então, são esses dois elementos aqui. Então, essa é a nova linha da matriz depois que eu fiz essa operação. Agora, eu vou fazer essa outra aqui, que é somar a linha 3 com a linha 2 multiplicado por 2. Então, quando eu fizer isso aqui, aqui vai continuar dando 0, aqui vai dar 0, né? O objetivo é exatamente esse. Aí vai ficar 5 menos 6, que vai dar menos 1. Então, são esses elementos aqui, 0, 0 e menos 1. E para esses outros elementos, então vai ficar menos 1 mais 2 vai dar 1, 0. Não. Menos 1 mais 4, então vai dar 3. Aqui não, peraí. Ele é mais. Menos 1, menos 4. Então dá menos 5. Aí eu tenho 0 mais 2. Então vai ficar 2. E o último elemento, 1 menos 0, 1 mais 0 dá 1. Então essa é a terceira linha depois de ter sido feita essa operação. Ok? Bom, aí o próximo pivô vai vir daqui e aqui tem pouca coisa para ser feita. É só multiplicar tudo por menos 1. Então, vou multiplicar a linha 3 por menos 1. Então, essa operação, o resultado vai ser a nova linha 3. Então, repito aqui as duas primeiras linhas. E a terceira é só trocar o sinal dos elementos, certo? Bom, aí agora eu já obtive
zeros abaixo, aqui já está pronto, né? Só aqui que falta operar. O que está faltando? Eu tenho que zerar esses elementos aqui. Esse é o método do escalonamento de Gauss-Jordan. Tenho que deixar em cada coluna onde tem um vetor, ele tem que ser o único elemento diferente de zero. Tá? Então, para zerar esse 9, eu vou pegar a linha 1, e fazer ela menos 9 vezes a linha 3. Então, essa conta aqui. Isso vai dar a nova linha 1. Para zerar esse 3, eu vou fazer, então, a linha 2 mais 3 vezes a linha... Não, desculpa. A linha 3 mais 3 vezes a linha 2 mais 3 vezes a linha... Aqui está errado. 3. Então, eu vou fazer a linha 2 mais 3 vezes a linha 3 para zerar esse elemento. Então, quando eu fizer isso aqui, vai dar o quê? Aqui nessa parte não muda mais nada. Então, já fica direto. Aí aqui vai ficar 9 menos 9. Aí vai dar 0 em cima. Vai ficar 5 menos 45. Vai dar 40. Tá? Aqui. Vai ficar menos 2 mais 18. Dá 16. Tá? E vai ficar 0 menos 9 dá aqui mais 9, né? Aqui tem que corrigir aqui, mais 9. Então, voltando, é o elemento da linha 1, ou seja, o 0, menos 9 vezes o elemento da linha 3. Então, menos 9 vezes menos 1 vai dar mais 9. Tá? E agora, para zerar esse aqui, então, vou fazer a linha 2 mais, é só somar, multiplicar a linha 3 por 3 e somar. Então, vai ficar menos 3 mais 3, vai dar 0, é o que a gente precisava. Eu vou ter menos 2 mais 15, aí vai dar 13, né? Eu vou ter 1 menos 6, então vai dar menos 5. E eu vou ter 0 menos 3, que é 3 vezes menos 1, e aí vai dar menos 3, certo? E aí a gente chegou na matriz final. Então, essa aqui é a matriz final. Essa é a matriz escalonada, tá? Na forma escalonada reduzida por linhas. Tá? É uma matriz onde, em cada coluna onde tem vetor, ele é um único elemento diferente de zero. Então, não tem elemento diferente de zero abaixo desse, nem acima, porque não tem nada acima. Aqui nessa coluna não tem elemento diferente de zero abaixo, nem acima dele. E nesse aqui não tem elemento diferente de zero acima, nem abaixo, porque não tem nada. Então, vocês vão fazer o método de escalonamento, né, de Gauss-Jordan até chegar numa matriz com essas características. Cada coluna onde tem vetor, onde tem um pivô, o único elemento diferente de zero é esse pivô. Tá? Quando chegar nisso, aí você para. A gente já chegou na forma escalonada reduzida por linhas. E aí, eu cheguei aqui, ó, nessa matriz aqui. Cada coluna que está aqui, então nessa primeira coluna é o vetor solução correspondente a esse vetor, tá? Que é o primeiro sistema. O segundo vetor solução, o segundo vetor que aparece aqui na matriz é o vetor solução correspondente a esse vetor dos coeficientes, do segundo sistema. E o vetor solução do terceiro sistema, correspondente a esse vetor B3, é esse vetor aqui. Então, a gente resolveu simultaneamente 3 sistemas que tem em comum entre eles a matriz dos coeficientes, só está mudando aqui o vetor coluna dos termos independentes. Então, com esse processo de eliminação, de eliminação simultânea de sistemas lineares, então a gente resolveu esses 3 sistemas. Se não fosse fazer assim, o que a gente ia fazer? A gente ia fazer esse passo a passo
com a matriz aumentada que ia parar aqui, só que ia ter que fazer 3 vezes. Para cada um dos sistemas, um processo desse. Então, primeiro com esse vetor coluna, depois com esse e depois com esse. Então, veja que fazer assim é mais prático e você resolve tudo de uma vez. Então, no final, depois de ter terminado aqui o escalonamento, né, chegando na matriz, transformou aqui na matriz dos coeficientes uma matriz escalonada na forma reduzida, a matriz que está do outro lado, em cada coluna aqui, vai fornecer as soluções de cada um dos sistemas. Se fossem 10 sistemas, iam ter iam ter 10 colunas aqui. E aqui a matriz aumentada ia ter começado com 10 colunas, certo? Bom, portanto, a solução do primeiro sistema, AXB1, quando o vetor coluna é esse aqui, é essa daqui, ó. Então, vem de onde? Vem dessa coluna aqui, a primeira coluna. O vetor solução do segundo sistema é esse vetor, vem de onde? Vem daqui. E o vetor solução do terceiro sistema, que é esse, vem daqui, da última coluna. Só preciso corrigir esse sinal. Bom, então, e assim a gente resolveu os 3 sistemas, com as respectivas soluções aqui, tá? Bom, esse exemplo é essencialmente seguindo a mesma ideia, só que a partir dele a gente vai introduzir um conceito novo. Então, considerando a matriz A do exemplo anterior, então vamos calcular uma matriz X, uma matriz 3×3, ou seja, uma matriz quadrada de ordem 3, tal que a matriz A vezes X seja igual à matriz identidade de ordem 3. Tá? Então a gente quer calcular uma matriz X, essa matriz aqui ela é desconhecida, uma matriz quadrada, de modo que quando eu multiplicar a matriz A por essa matriz desconhecida, resulte na matriz identidade de ordem 3. Tá? A matriz A é a mesma matriz desse exemplo. Ok? Bom, então vamos lá. Como é que a gente vai proceder para resolver isso? Eu não sei quem é essa matriz X, então eu estou denotando ela genericamente assim. X1, primeira coluna, X1, Y1, Z1. E aí eu vou ter que calcular esses elementos. Segunda coluna, X2, Y2, Z2. Eu vou ter que calcular esses elementos. Terceira coluna, X3, Y3, Z3. Eu vou ter que calcular esses elementos. Uma vez calculado esses elementos aqui, de cada uma dessas colunas, aí eu vou ter achado a matriz X, se ela existir, né? Pode ser que não exista também, tá? Então, essa é a matriz X. Eu vou destacar aqui cada uma das colunas. Então, aqui, ó, X1, X índice 1C, é o vetor coluna dessa matriz, sim. Lembrem dessa notação que a gente introduziu lá para trás, quando a gente foi falar de multiplicação de matriz. Quando eu tinha uma matriz A qualquer, eu usava essa notação aqui, XI, L, para indicar a linha I da matriz A. Ou então, XJC para indicar a coluna J da matriz A. Então, essa notação foi introduzida no vídeo quando a gente começou a falar sobre multiplicações de matrizes. Foi usada exatamente para definir a multiplicação de matrizes. Então, eu vou destacar a primeira coluna da matriz desconhecida X. Então, essa aqui é a primeira coluna, nessa notação, ó. O 1 representa o quê? O 1 vem da primeira coluna, e o C representa coluna. Então, essa aqui é a primeira coluna da matriz X. Então, analogamente, essa aqui é a segunda coluna da matriz X, e essa a terceira coluna da matriz X. Então, eu destaquei cada uma das colunas, tá? E aí eu vou usar essa notação. Então, eu quero que a multiplicação A vezes X seja igual à identidade. Então, ó, fazendo a multiplicação, como é a multiplicação da matriz A? Cada linha da matriz A multiplicada pelas colunas da matriz B. Então, aqui na primeira linha da matriz produto, eu vou ter o quê? A linha 1 da matriz A vezes a coluna 1 da matriz C vai dar a primeira entrada. Depois, a linha 1 da matriz A vezes a coluna 2 da matriz X, eu tenho a segunda entrada. Aqui a linha 1 da matriz A vezes a
vezes a coluna 3 da matriz X, eu tenho a terceira entrada, e assim por diante. Isso aqui é simplesmente a multiplicação de matriz, que a gente faz linha por coluna. Tá? Vamos multiplicar A, linha por coluna. Cada linha multiplicada por coluna e vai dar essa entrada. Então, isso daqui é só a definição da multiplicação de matriz. Então, quem não está lembrando, tem que voltar no vídeo que a gente discutiu esse produto e eu falei dessa notação aqui e ela está sendo usada aqui agora. Ela vai ser importante aqui nesse contexto, tá? Então, eu fiz essa multiplicação. Então, essa matriz aqui é o resultado da multiplicação, e ela tem que ser igual à matriz de identidade, que é o que está sendo dito aqui, ó. A vezes X igual a identidade, tá? Então, ó, se vale essa igualdade das duas matrizes, então cada uma dessas colunas tem que ser igual às respectivas colunas da matriz de identidade. Então, a primeira coluna dessa matriz produto tem que ser igual à primeira coluna da matriz de identidade. A segunda coluna da matriz produto tem que ser igual à segunda coluna da matriz de identidade. E a terceira coluna da matriz produto igual à terceira coluna da matriz de identidade. E aí a gente destaca isso aqui, ó. Então, é isso que eu falei. Primeira coluna da matriz produto igual à primeira coluna da matriz de identidade. Segunda coluna da matriz produto igual à segunda coluna da matriz de identidade. E a terceira coluna da matriz produto igual à terceira coluna da matriz de identidade. Isso daqui, na verdade, é essa multiplicação. Essa matriz coluna é o resultado da multiplicação da matriz A pela matriz coluna X1C. E isso tem que ser igual a quê? A primeira coluna da matriz de identidade. Então, isso aqui é a notação, ó. Primeira coluna da matriz de identidade. Então, aqui também, essa segunda coluna igual à segunda coluna da matriz de identidade. E essa coluna é o produto da matriz A vezes a matriz coluna. Então, como é que vocês podem verificar isso? É só pegar e fazer a multiplicação da matriz A vezes isso vai dar isso daqui. E aqui essa terceira coluna é o resultado dessa multiplicação e ela tem que ser igual à terceira coluna da matriz de identidade. Então eu tenho aqui, pessoal, tenho 3 sistemas desse tipo aqui, ó, exatamente desse tipo aqui do exemplo. Só trocando a letra aqui B por I, tá? Mas eu tenho 3 sistemas, então tenho 3 sistemas e eu vou querer resolver esses sistemas. Então eu tenho exatamente isso aí, ó. Primeiro sistema, segundo sistema, terceiro sistema. É só vocês trocarem a letra B pela letra I. Aí vocês vão ter exatamente a mesma coisa, tá? E aí, ou seja, resolver isso daqui a gente já fez. Então, o exemplo anterior, temos então que essa matriz procurada é essa matriz aqui, onde eu só preciso corrigir esse sinal, tá? Porque isso aqui a gente já resolveu. Isso aqui a gente já resolveu. Foi a conta toda feita do exemplo. No final a gente chegou, ó, achou essas soluções. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. É isso que a gente está procurando, ó. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Então só juntei tudo aqui, ó. Tá aqui a primeira coluna, essa aqui é a segunda e essa aqui é a terceira. Então essa conta toda já foi feita no exemplo anterior. Então a pergunta, considerando a matriz A do exemplo anterior, calcule uma matriz X quadrada de ordem 3, tal que esse produto A vezes X seja igual a I, onde I é a identidade de ordem 3. Então, quem é essa matriz X? Está aqui, é essa daqui, certo? Então, resolvemos aqui os 2 exemplos, e aí eu vou deixar como exercício para vocês verificar o seguinte. O produto A vezes X da identidade, na verdade a conta toda foi feita para isso acontecer, né? Mas, além disso, também vale essa outra relação. Se eu fizer a multiplicação trocando a ordem, então X vezes A também vai dar a identidade. Então, A vezes X é igual a identidade, porque foi feito assim. Mas façam o produto para conferir, né? Para conferir se eu não errei nas contas. Façam esse produto para ver que vai dar a identidade. E façam também o produto do outro lado. Aí esse aqui tem que ser feito porque ele não foi feito, tá? Então o produto dos dois lados dá a identidade. Então, ou seja, as matrizes A e X, elas comutam. Lembre-se que
nem sempre vale essa relação para produto de matrizes. Tá? Nem sempre o produto de matriz, quando está definido, ele é comutativo. As matrizes não necessariamente satisfazem essa relação. E quando vale, a gente diz que as matrizes comutam. Então a matriz X e a matriz A, elas comutam e o produto delas dá a identidade. Tá? Então isso aqui fica como exercício para vocês fazerem. E aí isso foi exatamente para a gente definir o que vem ser a matriz inversa. Então seja A uma matriz quadrada de ordem n, então dizemos que é invertível, ou pode dizer também inversível, ou então um termo um pouco mais técnico, um pouco mais sofisticado, dizer não singular. Então dizemos que a matriz é invertível ou não singular se existe uma matriz quadrada X de ordem n, tal que A vezes X igual a X vezes A igual a identidade, onde é a matriz identidade de ordem n. Ou seja, foi exatamente o que a gente fez aqui, ó, com esse exemplo. A gente quis saber se essa matriz é inversível. Para saber se ela é inversível, eu tenho que calcular essa matriz X que satisfaz essa relação. Tá? Então, ó, voltando, essa matriz ela vai ser invertível se existe uma matriz X, na mesma ordem da matriz A, que é uma matriz quadrada de ordem n, tal que o produto vezes X comuta, né? E esse produto dá a identidade de ordem n, tá? Então, quando isso ocorre, isso pode ocorrer ou não, tá? Quando isso ocorre, então, nesse caso, quando a matriz existe, ela é chamada inversa da matriz A. Essa é a matriz inversa da matriz A. E aí a gente denota assim. Então, a matriz A, ao invés de ficar usando a letra X, a gente usa A menos 1, mas isso aqui não é potência, isso aqui é só a notação para indicar matriz inversa, tá? Então a matriz vai ser inversível quando existir a X satisfazendo isso, e quando isso acontecer, essa matriz aí é chamada de inversa e denotada assim. Caso contrário, ou seja, quando a matriz inversa não existe, então a gente diz que a matriz A é não invertível, ou então não inversível, tanto faz, ou dizemos que a matriz é singular. Então o que é uma matriz singular? É uma matriz que não admite inversa. O que é uma matriz não singular? É uma matriz que admite inversa, tá? Então são termos sinônimos, só que esse singular e não singular são termos um pouco mais técnicos, mas que vocês precisam também estarem familiarizados. Então essa é a definição de matriz inversa. Então vejam que o conceito de matriz inversa foi introduzido conectando com sistemas lineares e conectando com resolução simultânea de sistemas lineares. Então, na prática, isso daqui que foi desenvolvido foi exatamente para mostrar para vocês como é que a gente vai calcular matrizes inversas. Como é que a gente vai saber se uma matriz é invertível, e como é que a gente vai calcular a matriz inversa. Então, vai ser exatamente esse procedimento ilustrado nesses dois exemplos. Começou no exemplo 1, na verdade começou no exercício do vídeo anterior, né, que esse é exatamente esse exercício. Então começamos nesse exemplo 1, seguimos aqui, depois amarramos com esse exemplo 2, e esse exemplo 2 levou automaticamente ao conceito de matriz inversa, que é isso que está aqui, e tudo isso aí foi para mostrar para vocês também como é que a gente faz para calcular matrizes inversas usando o método de eliminação de Gauss-Jordan, método de resolução simultânea de sistemas lineares com a mesma matriz dos coeficientes. Bom, então vamos para mais um exemplo. Esse exemplo aqui, então vamos verificar se essa matriz é invertível. Então essa matriz também ela foi deixada como exercício no vídeo anterior, só que agora ela está no contexto que faz sentido para ela. Então vamos saber se ela é inversível. Como é que eu vou saber se ela é inversível? Eu preciso saber se ela admite uma inversa, se ela tem inversa. Então, eu quero saber se existe essa matriz X aqui. Saber se existe essa matriz X, tá? E aí, eu vou seguir exatamente o mesmo procedimento do exemplo 2. O exemplo 2, ó. Eu quero calcular a matriz X, tal que o produto A vezes X dê a identidade. Como eu não sei quem é essa matriz X, então eu vou fazer isso, certo?
Aí eu seguiria fazendo esse produto, aí eu montaria esses sistemas, 3 sistemas, também do jeito que eu fiz. E depois, para resolver esses sistemas, o que é que a gente faria? A gente volta aqui no exemplo 1, montaria a matriz aumentada com os 3 vetores colunas e faria aqui o processo de eliminação de Gauss-Jordan até chegar com a matriz aqui, a matriz que está à esquerda da barra vermelha vai ter que estar na forma escalonada reduzida por linhas. Tá? Então, quando eu chegar aqui, parou, e a matriz correspondente que ficar aqui vai ser a matriz inversa. Foi exatamente isso que a gente fez, juntando o exemplo 1 com o exemplo 2. E aí eu vou fazer a mesma coisa com o exemplo 3. Só que eu não preciso mais fazer isso daqui, ó. Isso daqui foi para eu explicar a vocês por que que o processo que a gente vai fazer, ele é o que deve ser feito. Isso foi meramente explicativo, para vocês não ficarem se perguntando, mas de onde que o senhor tirou esse método para calcular a matriz inversa? Está aqui, é isso que está sendo explicado aqui, nessas passagens, tá? E continuando aqui e tudo. Agora eu não preciso mais disso, eu já entendi, então eu não preciso mais disso. Na prática, o que é que eu tenho que fazer apenas? Eu tenho só que pegar a matriz aumentada, formada por quem? Pela matriz dos coeficientes, que é a matriz que eu quero calcular inversa, e a matriz aqui à esquerda da barrinha vermelha vai ser exatamente a matriz identidade. E aí eu vou fazer o escalonamento, né, por Gauss-Jordan, até chegar onde? Até chegar aqui do outro lado, a matriz identidade, e a matriz que sobrar aqui vai ser a inversa, se existir, tá? Que pode não existir. Então, fazendo isso, eu não vou detalhar as contas, e vocês devem ter feito essas contas no exemplo, no exercício que eu deixei. Então, fazendo isso, o que, que vai acontecer? Ó? Se a matriz é inversível, só se existe um x quadrada de ordem 3, então o que vale isso, tá? Então, a resolução, como tudo que eu comentei, está escrito aqui, a resolução segue a mesma estratégia do exemplo 2, onde teremos a matriz aumentada. Então, ó, ao invés de fazer tudo que eu fiz no exemplo 2, que é desnecessário, ali foi simplesmente para explicar para vocês por que que o processo é assim, tá? Agora eu vou partir para o prático. O prático é fazer o quê? Pegar a matriz aumentada. Então, a matriz aumentada, onde eu tenho aqui à esquerda da barra vermelha a matriz que eu quero inverter, e à direita da barra vermelha a matriz identidade. E aí eu vou fazer o processo de escalonamento até chegar, né, escalonamento de Gauss-Jordan, até chegar na matriz, se chegar, né, com a matriz aqui, reduzida, na forma escalonada reduzida por linhas. Bom, aí, seguindo aqui, eu não vou detalhar, vai ficar como exercício vocês verificarem esse passo a passo, vocês já estão bastante familiarizados, eu imagino. E aí, só com essas duas passagens, eu já chego aqui, ó, nessa matriz. E aí, o que que acontece? Observem aqui. Essa terceira linha da matriz, que corresponde à matriz dos coeficientes do sistema equivalente resultante, essa terceira linha deu tudo zero. Lembrem-se que isso corresponde a uma equação em que os coeficientes de cada uma das variáveis é zero. Então, seria isso daqui, ó. Seria isso daqui. O coeficiente da variável x, esse aqui é o coeficiente da variável x, esse aqui é o coeficiente da variável y, esse é o coeficiente da variável z. Então, se eu fosse montar essa equação, seria x é 0 vezes x, mais 0 vezes y, mais 0 vezes z, igual a quem? Igual ao termo aqui correspondente, menos 1. Igual ao termo menos 1. Tá? Só que essa equação é uma equação impossível. É uma equação impossível, porque essa conta aqui desse lado dá zero. E aí você teria 0 igual a 1. Então, isso aqui não é novidade. Para quem está praticando aí a resolução de sistemas por escalonamento, já está reconhecendo aqui, ó, essa coluna aqui dos termos coeficiente tudo zero e do outro lado termos não nulo. Então, quando isso acontece, eu vou ter um sistema inconsistente, porque eu vou ter uma desigualdade que é falsa, tá? Teria aqui, é como se estivesse dizendo que 0 é igual a 1, tá? Da outra
0 e com esse menos 1, né? Que é menos 1. Menos 1. Para a primeira, matriz dos coeficientes, esse termo independente. Agora aqui, matriz dos aqui é a terceira linha com os coeficientes e esse outro termo. Aí eu teria 0 igual a 1, tá? Que também é falso. E eu também tenho 0 aqui, 0 igual a 1 aqui, tá? Nem precisava ter os três dados diferentes de 0. Bastava um deles ter dado diferente de 0 para eu já ter um sistema inconsistente. E um sistema inconsistente significa o quê? Que não tem solução. Se não tem solução, essa matriz X aqui, ela não vai existir, porque vai ter uma coluna, por exemplo, aqui. A primeira coluna aqui, esse vai ser resolvido, né? Se tiver solução, seria resolvido e aí ia ser a primeira coluna da matriz inversa que eu estou calculando. Segunda coluna, se tiver solução, seria resolvida e seria a segunda coluna da matriz inversa que eu estou calculando. E esse daqui, se tiver solução, seria a terceira coluna da matriz inversa. Nesse exemplo, nenhuma das três tem solução, mas bastava uma delas não ter solução. Se as outras duas tivessem, por exemplo, qualquer das duas aí, bastava uma não ter para o sistema correspondente seria inconsistente, e isso significa que a coluna correspondente à matriz inversa que eu estou tentando calcular não existe, tá? Então, significa o quê? É que nesse exemplo, essa matriz que eu estou procurando, ela não existe, tá? Essa matriz não existe, a matriz X. Então, ó, como a terceira linha da matriz dos coeficientes é nula, e a terceira linha da matriz dos termos constantes é não nula, segue que cada um desses sistemas aqui, nesse caso, mas não precisava dos três, cada um desses sistemas aqui é inconsistente. Nenhum deles tem solução, mas bastava um deles não ter solução. Então, digamos, se esses dois tivessem solução, mas esse aqui não tivesse, continuaria a matriz inversa não existindo, tá? Então, cada um desses sistemas é inconsistente, logo não existe essa matriz X. Se a matriz X não existe, significa dizer que a matriz A não é invertível, tá? Então, voltando para a definição, o que a definição diz? Ela é invertível se existe a matriz X, então, se existe a matriz X, tá? E aí, se existir, essa matriz vai ser a matriz inversa. Como é que a gente vai saber se existe ou não? Fazendo aquele passo a passo que eu ilustrei com um exemplo, tentando resolver o sistema. Se o sistema tiver solução, aí vai ser a matriz inversa. A solução lá, cada uma das colunas, vai formar a matriz inversa. Se não tiver solução, aí a matriz inversa não existe. Então, se a matriz não existe, dizemos que A é não invertível, ou seja, também pode dizer que ela é singular. Então, nesse exemplo aqui, essa matriz A, ela é não invertível, tá? Então, a conclusão é essa, ou seja, a matriz é não invertível, ok? Resumindo, para a gente estudar matrizes inversas, a gente vai precisar, mais uma vez, do método de escalonamento. Então, super importante aprender esse método. Só que agora de uma forma um pouco mais sofisticada, usando o método de escalonamento de Gauss-Jordan, para obter as matrizes escalonadas reduzidas por linha. Quem estudou esse assunto, provavelmente no ensino médio, estudou matrizes, matriz inversa, sistemas lineares, deve estar estranhando um pouco e achando, mas professor, lá eu aprendi lá com os professores do ensino médio que para saber se a matriz é invertível, basta calcular o determinante. Se o determinante é diferente de zero, a matriz é invertível. Caso contrário, ela não é invertível. E aí, para calcular a matriz inversa, faz lá o processo usando determinante. Só que vocês não se iludam. Esse método que vocês estudaram lá no ensino médio, na prática, para calcular matrizes para calcular inversas de matrizes, ele é inútil com sistemas realmente importantes, tá? Então, o que a gente faz com sistemas 3x3, 2x2, e às vezes quando o professor quer dar mais trabalho para os alunos, coloca um sistema 4x4 e pede para calcular a inversa, uma matriz 4x4, né? Trocando sistema por matriz aí, calcular a inversa de uma matriz 4x4 usando a técnica que vocês aprenderam do ensino médio, ela é inviável, tá?
sistemas que aparecem nas aplicações práticas, sistemas são muito grandes, sistemas que têm ordem maior que 1000. Então, ninguém vai conseguir resolver um sistema de ordem maior que 1000, nem menos que isso, nem muito menos que isso já não consegue. Resolver um sistema, calcular a matriz inversa desse jeito, pelo método que se aprende no ensino médio. O método que é mais eficaz é esse, usando escalonamento. E também ele é a base para todas as formas computacionais de se resolver sistemas lineares e calcular matrizes inversas. Quando vai resolver um problema aplicado, seja qual for a área, engenharia, física, química, economia, qualquer que seja a origem do problema que vai envolver um sistema linear que tem que calcular uma inversa de uma matriz muito grande, vai ter que resolver computacionalmente. E o único método viável até o momento é através desses processos usando escalonamento. Os métodos que eles estudaram, que a gente vai ver aqui também, ele é importante mais do ponto de vista teórico, mas eles são inviáveis, né? Para sistemas, para matrizes muito grandes, nem computador consegue resolver. Então a gente não existe ainda um computador, nenhum supercomputador consegue resolver determinados sistemas a partir de ordem maior, tá? Vamos chegar mais para frente, eu falo um pouco sobre isso. Bom, então, para concluir, então, como sempre aqui eu deixo uns exemplos, né, para vocês praticarem como exercício. Então, quero que vocês verifiquem se cada uma dessas matrizes é invertível, tá? Então, o que vocês vão ter que fazer? Repetir o passo a passo que foi discutido nessa videoaula todinha. Então, essa videoaula todinha foi para falar basicamente de matrizes inversas e como que se calcula matrizes inversas através do método de eliminação de Gauss-Jordan. Então, cada uma dessas matrizes, vocês vão verificar se elas são invertíveis, e se for invertível, calcular a inversa, tá? Isso não está escrito, mas fica implícito. Por quê? Vocês não vão usar determinante aqui não para resolver. Vocês têm que usar o método que foi discutido. O método de estudar a matriz inversa por determinante a gente vai falar mais para frente, mas só para formalizar, né? Ele é importante teoricamente, mas para matrizes grandes fica inviável. Então, por exemplo, vocês tentem resolver, calcular a matriz inversa dessa matriz 4x4 aqui, usando determinantes. Aí vocês vão perceber a dificuldade, tá? Já por escalonamento, o número de contas reduz muito, ok? Bom, então é isso aqui. Então, resumindo tudo que a gente estudou hoje, ainda uma pontinha de sistemas lineares, mais especificamente resolução simultânea de sistemas lineares, mas isso foi, na verdade, um ponto só para começar a falar de matrizes inversas. Então, o trabalho de matrizes inversas está muito relacionado com os sistemas lineares e com essa técnica de resolução simultânea de sistemas lineares, tá? Tudo feito através de exemplos e exercícios, e vocês podem buscar mais conteúdo sobre isso nessas sessões aqui. E no próximo vídeo a gente vai falar mais de matrizes inversas, e aí o foco vai ser exatamente mais voltado nessas duas sessões aqui, sessão 1.4 e 1.5. Então vamos passar alguns vídeos aí falando sobre matrizes inversas e depois também já começar a falar de determinantes. Bom, e é só, e até a próxima. Tchau.